Boa noite, irmãos e irmãs. Como o pastor comentou, na semana passada a gente começou essa série nova, Pecados Intocáveis. O nome aparece pequenininho aqui, né? Mas está ali, Pecados Intocáveis. E nós vamos falar sobre aqueles pecados que geralmente a gente não se preocupa muito com eles, mas que estão ali, fazem parte do nosso cotidiano e nos afastam de Deus. Então, na semana passada, a gente teve uma introdução ali em Romanos 12, e hoje nós vamos começar a falar especificamente sobre alguns desses pecados. O tema de hoje é o espelho quebrado. E deixa eu começar com algumas perguntas para você. O quanto que você detesta ou o quanto que te incomoda quando alguém te inferioriza? Quando a outra pessoa te trata com desprezo, de qualquer maneira. Quanto que te incomoda isso? Ou quando as pessoas se recusam a te dar atenção, isso te estressa, te irrita? Às vezes aquele atendimento que a pessoa parece que está fazendo pouco caso de você, não está ligando muito para você estar ali, recusando a te dar atenção, ou quando alguém se coloca como superior e você vê que aquela pessoa está querendo mostrar que é mais do que as outras, que sabe mais do que as outras, ou que é mais capaz. Quanto que isso te incomoda? O quanto que isso te estressa, te afeta? Esses questionamentos são feitos por um autor conhecido chamado C.S. Lewis, no livro dele Cristianismo Puro e Simples. E ele tem um capítulo nesse livro, e o nome desse capítulo é O Grande Pecado. O Grande Pecado. E é curioso, porque nós estamos falando sobre aqueles pecados que passam despercebidos, né? Que a gente nem se dá conta que estão ali. Mas Lewis chama esse pecado de o grande pecado. Olha o que ele diz, eu vou ler um trecho do livro, um trecho curto para você. Há um vício, ou um pecado, do qual ninguém no mundo está livre, o qual todas as pessoas no mundo abominam quando o notam na outra pessoa, e de que dificilmente alguém, exceto um cristão, jamais se imagina culpado. Não há defeito que torne uma pessoa menos popular, e nenhum do qual tenhamos menos consciência do que esse pecado, do que esse vício. E quanto mais nós o temos, mais o detestamos nos outros. Que vício é esse? Que pecado é esse? Ele conclui, o vício a que me refiro é o orgulho, ou a presunção, ser presunçoso. Lewis vai dizer que o orgulho é aquele pecado que leva a todos os outros pecados. Uma frase que é atribuída a ele diz que o orgulho é a galinha sobre a qual todos os outros pecados são chocados. O orgulho, ele promove, ele leva a inveja, a ingratidão, a murmuração, a maledicência, a todos os outros pecados. É como se fosse um pecado raiz, um pecado central. E ele vai dizer que o orgulho é essencialmente competitivo. Por quê? Porque a pessoa que se orgulha, ela não quer ter mais. Ela quer ter mais do que os outros têm. Ela não quer ser mais ou ser melhor. Ela quer ser melhor do que os outros são. Ela quer ser mais do que os outros são. Então, o orgulho sempre está fundamentado numa ideia de comparação. E como que a nossa cultura hoje favorece isso, da comparação? Não é verdade? Você vê ali aquele influenciador mostrando a boa vida que ele leva, o quanto que ele consegue fazer com o dinheiro que ele ganha, quantas viagens ele faz, e se exalta por isso, e mostra que ali ele tem uma boa vida, e você fica se comparando. Essa comparação é a raiz daquilo que nós chamamos de orgulho, é onde está o orgulho. E é por isso que o orgulho nos outros nos incomoda tanto, porque a gente está sempre em comparação. Quando alguém se mostra muito orgulhoso, e isso nos incomoda de uma maneira exagerada, é porque aquele orgulho está competindo com o nosso orgulho, com o orgulho que a gente carrega dentro da gente. E você, ainda que não fale diretamente ou abertamente isso, no fundo fica considerando quem essa pessoa pensa que é para se colocar assim como tão superior, como tão boa. Como ele pode me tratar desse jeito? Como ele
pensa que pode me menosprezar, me inferiorizar assim, e o orgulho dela está competindo com o nosso orgulho. Existe ali uma competição constante. Veja, o orgulho, ele está presente, Lewis fala isso, em cada um de nós. Em algum nível, em alguma medida, existe a tentação do orgulho em nós. O orgulho é aquele pecado que quem tem muita certeza que não tem, provavelmente é porque tem. Ou talvez seja o que mais tem. Aquela pessoa que bate no peito e diz, não, eu não. Orgulho eu não tenho. É porque tem. Eu sou humilde. É porque não é. Então, quando a gente tem muita convicção de que não somos orgulhosos, o orgulho já está aí. Já está criando o seu habitat no seu coração, já está ganhando espaço no seu coração. Você lembra dos discípulos de Jesus? Discípulos de Jesus. Andaram com Jesus por 3 anos. Aprenderam de Jesus todos os dias. E quando chega no final do ministério, depois daqueles 3 anos, Jesus está a ponto de ir para a cruz. E sobre o que os discípulos estão falando? Quem será o maior no reino de Deus? Quando vier o reino do Messias, quem de nós vai estar numa posição melhor? Eles estavam ali brigando, discutindo, para saber quem seria mais do que os outros. Orgulho. Nos discípulos, naqueles que andaram com Jesus, que viram Jesus face a face. Isso está no coração de cada ser humano. Isso é uma tentação para cada um de nós. E se nós olhamos para esse episódio dos discípulos e criticamos, nós ignoramos que talvez no lugar deles nós faríamos o mesmo. Se o nosso mestre, se o nosso discipulador estivesse para instaurar um reino, talvez você também ficasse. Qual vai ser a minha posição nesse reino? Será que eu vou estar numa posição de honra? Será que ele vai me dar um lugar ali à direita dele, como Pedro e Tiago, João e Tiago pediram? Né? Nos conceda sentar à sua direita e à sua esquerda. E a gente ficaria imaginando qual seria a nossa posição nesse reino. Talvez você faça isso. Talvez você fique imaginando qual será a sua posição no céu, como que será a sua mansão celestial. Será que eu vou estar mais perto do trono de Deus? Será que eu vou estar muito longe do trono? E a gente fica querendo mais, e mais, e mais. Isso é orgulho em nós. Deus vai dizer que o orgulho é como um câncer que corrói a nossa alma. Ele é como um vírus, uma pandemia silenciosa que está em cada um de nós, corroendo cada um de nós. E a pergunta que eu faço é, existe algum antídoto para esse mal? Para esse câncer, para esse vírus do orgulho? Existe algum remédio, alguma cura, talvez, para o orgulho? Nós precisamos ir para a palavra de Deus, para entender o que a Bíblia fala para nós. Eu te convido, então, a abrir no mesmo capítulo que nós abrimos na semana passada, Romanos 12. Abra aí sua Bíblia, em Romanos 12. Eu vou ler aqui na NAA. Na semana passada, nós meditamos sobre os versículos 1 e 2. Hoje nós vamos continuar o texto, do versículo 3 em diante, 3 para frente. Se você não estava presente aqui na igreja no domingo passado, a mensagem está lá no nosso canal no YouTube. Você pode procurar, está em áudio, né, como estávamos sem luz no domingo passado, a mensagem está em áudio, mas está lá. Você pode assistir a introdução dessa série de mensagens, Pecados Intocáveis. Romanos 12, dos versículos 3 a 10. Vai dizer assim, acompanhe comigo. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. E o que contribui, com generosidade. O que preside com zelo, quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal
quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Até aqui a palavra de Deus. Convido a orar mais uma vez comigo, pedindo a direção do Senhor para essa noite. Pai, nós agradecemos a Ti pela leitura da Tua palavra. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos concede a bênção, a graça de termos a Bíblia traduzida para a nossa língua, de modo que nós podemos ler a Tua palavra e compreender a Tua palavra. Fale conosco nessa noite. Use, ó Deus, as Sagradas Escrituras, a Tua revelação, a Tua palavra, para tocar no nosso coração e nos moldar, de acordo com o Seu querer, a imagem do Seu Filho, de Cristo Jesus. Em nome dele que oramos. Amém. 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 Irmãos, no nosso texto, orgulho só vai aparecer lá no versículo 16, a gente nem chegou nele. Mas você vai perceber que todo o texto trata desse tópico. Recapitulando o que nós vimos na semana passada, nós falamos que aconteceu uma mudança do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E essa mudança é que antes a adoração a Deus acontecia no templo, em Jerusalém, pelo sistema de sacrifícios. E agora, com a nova aliança, com a vinda de Cristo, ele fez de nós, da igreja, o templo. Nós somos o templo e os nossos corpos devem ser entregues a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. É o que Paulo fala no versículo 1. Então ele vai dizer que a nossa vida deve ser uma vida de adoração, uma vida cultica. O culto não acontece só aqui nesse prédio no domingo. Acontece todos os dias, um culto, uma adoração a Deus, e no domingo nós nos reunimos como igreja para o culto público, um momento essencial, onde estamos juntos cultuando ao Senhor. Mas a adoração deve acontecer todos os dias, porque nós somos o templo, e o nosso corpo deve ser entregue em sacrifício. Mas, muitas vezes, nós contaminamos esse templo com pecados, deixamos pecados entrarem em nós, fazerem parte da nossa vida, do nosso corpo. E por que isso acontece? Nós falamos semana passada, porque nós somos muito bons em mudar nossos comportamentos. Parar de fumar, parar de beber, parar de falar palavrão, coisas desse tipo. Mas nós não conseguimos mudar o nosso coração. E o que nós precisamos é isso, uma mudança interna, profunda. E é por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas sejam transformados, deixem-se ser transformados pela renovação da sua mente, do seu interior, do seu coração. Deixem-se ser transformados. É dessa transformação que nós precisamos, é dessa metamorfose, ou dessa metanoia, dessa mudança de mente. Ou seja, o segredo para vencer o pecado, nós vimos semana passada, não é combater diretamente o pecado com a sua força, mas é se entregar a Cristo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, o texto continua. E Paulo ele vai começar a especificar como que é essa vida transformada por Cristo. Ora, você não deve se amoldar aos padrões desse mundo. Você deve se deixar transformar pela renovação da sua mente. E como que isso se dá? Como que é na prática essa vida com a mente transformada? Essa vida renovada em Cristo? E Paulo vai falar de vários aspectos. O primeiro aspecto que ele vai tratar é esse. A vida com Cristo muda, ser moldado por Cristo muda a sua autoavaliação. A forma como você se vê, aquilo que você pensa que é. Nós nos vemos de uma maneira totalmente diferente quando estamos com Cristo. E isso é importante, especialmente naquele contexto, porque o Império Romano era um império onde o status contava muito, valia muito. As pessoas se comparavam o tempo todo. A cidadania romana, por exemplo, fazia de uma pessoa extremamente mais importante do que as outras. Você vai lembrar daqueles episódios em que o apóstolo Paulo foi preso em Filipos, em Jerusalém, e ele estava sendo ali maltratado, tratado de qualquer jeito, até o momento que ele fala, olha, você sabia que eu tenho cidadania romana? Sabia que você está lidando com alguém que é um cidadão romano? E os soldados mudam totalmente com ele. Como assim? Nós não sabíamos disso, desculpa. E começam a tratar ele melhor, porque agora sabem que ele tem cidadania romana. Assim era o Império Romano. Tudo valia, tudo dizia respeito ao seu status, a quem você era, ao quanto que você tinha, a sua posição, a sua cidadania, e ali haviam os melhores e haviam os piores.
A igreja de Roma estava dentro desse contexto. E, note, hoje em dia não é tão diferente do que aquela época. O status também conta muito, não é verdade? A pessoa que tem bastante dinheiro, ela é bem vista, os outros querem se aproximar dela. Aquela pessoa que tem uma posição melhor, ou no meio militar, ou na política, ela é bem vista, ela é mais respeitada, ela é mais honrada do que as outras. Aquela pessoa que é famosa, aquele influencer que tem milhares de seguidores, todo mundo quer ser como ele. E é curioso, né, que o grande sonho dos adolescentes hoje, dos mais novos, não é mais, talvez, de muitos, né, ser um jogador de futebol, ou ser bailarina, ou algo do tipo. Muitas crianças, muitos adolescentes querem ser youtuber, querem ser influencer, porque veem que aquilo ali tem um status, né? Poxa, vários seguidores, várias pessoas me escutando, e se apegam àquilo, querem influenciar os demais. O status também faz parte da nossa sociedade. E por que aquilo que acontecia na Roma antiga continua acontecendo hoje, e não só hoje, como em todas as culturas ao longo da história? Porque, meus irmãos, o orgulho é a forma, o molde desse mundo. Se orgulhar e buscar ser superior, e buscar status, ser mais do que os outros, é o molde desse mundo, é o padrão desse mundo. Quando Paulo diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, esse é o primeiro que ele expõe. O orgulho, o desejo de vanglória. E é por isso que no versículo 3 ele começa dizendo, olha como começa o nosso texto. Porque pela graça que me foi dada, ele está falando ali do apostolado, né, a autoridade que Deus deu a ele, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Ele está falando a cada um de vocês. Isso é um destaque no texto. Nos versículos 1 e 2, Paulo está falando para todos, no plural. Não se amoldem aos padrões desse mundo, deixem-se transformar, no plural. E agora, ele está falando no singular, eu estou dizendo a cada um de vocês. Eu estou me dirigindo individualmente, especificamente a cada crente, a cada um. Paulo estava falando com cada membro da igreja de Roma. Paulo está falando com você. Eu digo a cada um de vocês que me escutam. E por que Paulo vai agora para o singular e especifica, individualiza a fala dele? Porque isso que ele vai dizer se trata de uma tentação comum a todos nós. Todos nós corremos o risco de cair nesse erro, de cometer esse erro. Qual o erro? Pensar de si mesmo além do que convém. Por isso ele diz, eu digo a cada um, não pensem de si mesmos além do que convém. Irmãos, por vezes, veja, Paulo estava falando para a igreja de Roma, porque por vezes os padrões do mundo contaminam, entram naqueles que estão na igreja, que fazem parte de uma comunidade de fé. Mesmo sendo um padrão mundano, buscar superioridade, buscar status social, buscar ser maior, melhor do que os outros, isso poderia estar entrando na igreja. Cuidado com essa tentação. Cuidado com esse padrão mundano. E ainda hoje, isso é um risco para nós. Esse desejo de ser superior, esse desejo de ser melhor do que os outros. Você nota como isso acontece no meio do povo de Deus muitas vezes? Muitas vezes, dentro da igreja mesmo, as pessoas olham para os outros e se acham superiores porque têm uma posição específica. Não, eu tenho tal função e a minha função é importante. A minha função é mais importante do que as demais. Ou eu tenho mais tempo de igreja do que fulano, então, não, eu tenho prioridade a ele porque eu tenho mais tempo de igreja. Ou ele chegou esses dias e já está querendo dar tantas ideias e se envolver tanto. Não, ele tem que comer mais arroz com feijão para se colocar ali, para dar opiniões. E a gente fica se comparando e criando critérios para nos colocar como superiores. Talvez o conhecimento que a gente tem da Bíblia e menospreza os nossos irmãos, muitas vezes, dentro da igreja. E Paulo está dizendo que isso não convém. Esses critérios que a gente geralmente se apega, esses critérios mundanos, isso não convém. Isso é pensar de si mesmo de uma maneira que não convém aos cristãos. Não convém a você. E por que não convém?
Porque, irmãos, todas essas coisas, o talento, ou a riqueza, ou a sua posição no trabalho, aonde você está ou na igreja, todas essas coisas, elas não necessariamente estão separadas de um senso moral ruim. Ou seja, e você já deve ter presenciado isso, uma pessoa pode ter muito dinheiro ou muito status e ainda assim ser uma pessoa extremamente arrogante com as outras, extremamente grosseira, violenta. Quantas vezes a gente vê na mídia de pessoas famosas que demonstram ali ser violentas, ser agressivas. Ou seja, todo esse status não necessariamente faz daquela pessoa uma pessoa melhor ou pior moralmente falando. Um outro motivo pelo qual esses critérios não convêm a nós é porque Deus não vai nos julgar com base em nenhum deles. Deus não vai te julgar com base no seu status social, com base em quem você é na sociedade ou na tua classe socioeconômica, no quanto que você tem na sua conta bancária. Deus não vai te julgar com base nisso. No dia do juízo, nada disso vai contar. Deus não vai levar em conta o quanto que você teve de promoção no trabalho, qual era a tua posição, quão popular você foi na escola ou na faculdade. Deus não vai levar nada disso em conta. O critério precisa ser outro. Por isso que quando a gente se apega a esses critérios para se colocar como melhor ou pior do que alguém, nós estamos caindo em tolice, não estamos sendo sábios. Paulo diz, pensem de si mesmos com moderação, ou seja, com sabedoria. E sabedoria é não levar em conta esses critérios mundanos para se pensar ou para se considerar ser alguma coisa. Precisamos olhar para nós mesmos e pensar de nós mesmos com base no critério correto. E qual é o critério correto? O que nós devemos considerar para a nossa autoavaliação? Versículo 3 termina dizendo, mas pensem, pelo contrário, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, qual é o critério certo? Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que seria essa medida da fé? E aqui, entre os comentaristas, existe uma divergência, existem opiniões. Alguns vão falar que Paulo está citando a fé comum, a fé em Cristo. Então você deve se avaliar com base na fé que Deus concedeu a você, que Deus concedeu a cada um daqueles que fazem parte da igreja. A fé no Senhor Jesus Cristo para a salvação. Então ele estaria dizendo, quem você é, o seu valor, está apoiado em Cristo. Não está apoiado nos seus status sociais, em quem você é na sociedade ou no como as pessoas te veem. Está apoiado em pertencer a Cristo, em crer nele, em ser um filho de Deus. Mas uma outra opinião aqui, uma outra percepção dos comentaristas é que Paulo está falando da fé prática. A fé que é colocada em prática no dia a dia, através dos dons que Deus te deu e dos talentos que Deus te deu. E, conforme a gente vai ver na continuidade do texto, parece que essa visão faz mais sentido. Paulo está falando aqui dos dons e talentos que Deus distribuiu a cada um, medidas da graça, repartidas para o serviço. E esses dons, veja, todos têm algum. Ninguém não tem dons, mas ninguém tem todos. Ninguém tem todos os dons, e por isso nós precisamos uns dos outros. Agora, independente da posição, se é a fé comum ou se é a fé prática que Paulo está dizendo aqui, fica claro a ênfase que ele dá na graça de Deus. Quem repartiu essas medidas da fé a cada um? Foi Deus. Foi Deus quem concedeu. Foi Deus quem repartiu. Foi Deus quem te concedeu tanto dons quanto a graça de crer em Cristo Jesus. E aqui a gente começa a pensar, irmãos, eu quero trazer isso para pensar com vocês em antídotos contra o orgulho. Eu destaco aqui no texto 4 antídotos contra o orgulho, ou 4 remédios contra o orgulho, e esse é o primeiro. O primeiro remédio, o primeiro antídoto contra o orgulho é uma atitude contrita diante da graça de Deus, diante do entendimento da graça de Deus. Considerando, irmãos, que tudo que nós temos vem de Deus, nada vem de nós mesmos, não haverá nenhum motivo para a gente se engrandecer.
para a gente se orgulhar, se vangloriar sobre quem quer que seja. Tudo que você tem é fruto da graça. Tudo que você tem é obra da bondade de Deus na sua vida. Tiago vai falar sobre isso lá na epístola, na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 7. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, vem de Deus. Tiago 1, versículo 7. Tudo que nós temos é graça. Inclusive aquelas coisas das quais você se orgulha. Se você é o mais inteligente da sua turma, isso é graça de Deus sobre a sua vida. Se você tem um bom salário, isso é graça de Deus sobre você. Se você tem um bom emprego, é a graça de Deus te sustentando, te permitindo trabalhar, te permitindo ter aquele emprego. Isso é graça. Se você recebeu uma promoção, ou se tem uma posição de chefia, de liderança, aonde quer que seja, na igreja ou no trabalho, isso é graça de Deus sobre você. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de Deus, vem do Pai das luzes. Tudo é graça. E reconhecer a graça é um antídoto contra o orgulho. É um ataque ao nosso desejo de mérito, aos nossos apegos orgulhosos e altivos. A graça quebra o nosso orgulho. Entender a graça quebra o nosso orgulho. E aí, talvez, você poderia questionar, então, por que existem tantas pessoas que creem nas doutrinas da graça, que entendem a graça, cristãos reformados, e são orgulhosos? Se a graça é um antídoto contra o nosso orgulho, por que existem tantas pessoas que são orgulhosas, mesmo reconhecendo essas doutrinas, mesmo reconhecendo a graça de Deus? Porque, irmãos, não basta apenas reconhecê-la, assumi-la, é necessário também ter uma atitude de arrependimento e de contrição diante dela, diante da graça. Veja, Jesus conta uma parábola. Nós estamos falando sobre parábolas aqui na escola bíblica dominical, todo domingo de manhã. Jesus conta uma parábola, que é a parábola do fariseu e do publicano. E como é essa parábola? Duas pessoas foram orar, foram falar com Deus. E o fariseu, o mestre da lei, ele começa a orar. E ele diz: Senhor, eu te agradeço. Perceba, ele está agradecendo. Ele está, verbalmente pelo menos, reconhecendo que recebeu algo de Deus. Eu te agradeço. E pelo quê? Te agradeço porque eu não sou como esses roubadores, adúlteros, esses ladrões. Eu não sou ruim que nem essas pessoas. Eu te agradeço porque eu jejuo tantas vezes no dia e porque eu dou o dízimo constantemente. Eu te agradeço porque eu não sou tão pecador quanto eles, que não fazem essas coisas. Jesus vai dizer que ele estava orando de si mesmo para si mesmo. Ainda que na fala dele ele reconhecesse receber algo de Deus, eu te agradeço, ele estava se orgulhando daquilo tudo. Ele estava se orgulhando de quem ele era. E Jesus contrasta o fariseu com o publicano, que era uma profissão onde havia muita corrupção e eram tidos como pessoas pecadoras só pela profissão que tinham, porque geralmente se envolviam em corrupções. E Jesus diz que aquele publicano orava para Deus: Pai, tem misericórdia, batendo no peito, Pai, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Ele reconhecia a necessidade da graça, da misericórdia. Mas como ele fazia isso? Diferente do fariseu, ele fazia isso com arrependimento, com o coração contrito. Então, quando nós pensamos na graça de Deus e reconhecemos que Deus é um Deus de graça, que tudo que nós temos vem de Deus, precisamos fazer isso com contrição, com humildade, com arrependimento diante do Senhor. Porque senão nós podemos até mesmo usar a graça para nos orgulhar. Olha como eu estou à frente porque eu compreendi ou já entendi as doutrinas da graça. Eu sei mais do que os outros. A gente pode usar a graça para se orgulhar. Veja como nosso coração é de fato desesperadamente corrupto, como diz o texto de Jeremias. Precisamos ter uma postura arrependida diante da graça de Deus e não orgulhosa. Irmãos, a graça nos nivela, porque todos nós temos o que temos porque recebemos de Deus. Isso faz com que você não seja mais privilegiado ou menos do que ninguém. Você não é mais ou menor, maior ou menor do que ninguém. Todos nós dependemos da graça, igualmente
dependemos da graça. E se você tem algo, é porque Deus te deu. E Deus sustenta isso. Aquilo que Ele te deu, Ele pode tirar. Lembra do que Jó disse? Deus me deu, Deus me tomou. Louvado seja o nome do Senhor. A graça te concede tudo que você tem e sustenta com você tudo que você tem. Somos sustentados por ela. Não temos nada de nós mesmos, nenhum mérito em nós. Esse é o primeiro antídoto contra o orgulho. Mas o texto traz ainda outro. O segundo remédio é o reconhecimento da dependência dos nossos irmãos. Nós não nos bastamos, não somos autossuficientes, dependemos uns dos outros. Olha o que Paulo diz aí no versículo 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Essa é uma metáfora usual de Paulo. Ele vai usar essa metáfora lá em Coríntios, na carta aos Coríntios, na carta aos Efésios, a metáfora do corpo. E ele sempre usa para falar da unidade e da diversidade que existe na igreja. Primeiro ele vai dizer, nós somos um só corpo. Todos nós, Igreja de Cristo, somos um só corpo. O que isso mostra para nós? Que não existe um membro mais especial do que os outros dentro da igreja. Nós todos somos o mesmo corpo. Fazemos parte do mesmo corpo. Não somos destaque na Igreja de Cristo. Não somos prioridade na Igreja de Cristo. Porque eu faço mais, porque eu sei mais, ou porque eu estou há mais tempo, mais consciente dos problemas da igreja. Então eu sou mais importante dos outros, porque eu sei os problemas da igreja, as outras pessoas não veem. A igreja precisa de mim. Não, nós não somos mais importantes e nem menos importantes do que ninguém no corpo de Cristo. Somos todos um só corpo. Somos todos uma família, igualmente necessários uns aos outros. E é isso que ele diz, somos um só corpo e membros uns dos outros. Ele poderia falar, nós somos um só corpo, e ali ele encerrar, mas ele conclui desse jeito, ele continua desse jeito. Somos também membros uns dos outros. Isso significa que nós não somos pessoas isoladas, cada um conectado a Cristo, mas ninguém conectado a quem está do lado. A igreja não é isso. A igreja não é um conjunto de gente, de pessoas com o mesmo objetivo. Como é, por exemplo, uma torcida de futebol. Se você vai no estádio de futebol, você vai sentar ali numa cadeira e ao teu lado vai ter uma pessoa que tem algo em comum com você. Torce para o mesmo time. E vocês vão estar ali com o mesmo propósito. Torcer para o seu time ganhar. Mas você não conhece aquela pessoa que está do seu lado. Você não tem nenhuma relação com ela. Você não sabe nada da vida dela. E talvez, quando o seu time faça o gol, você levanta, abraça aquela pessoa, mas depois você volta para o seu lugar e continua não tendo nada a ver com ela. Isso é uma torcida de futebol, mas isso não é o que acontece na igreja. Nós não somos pessoas isoladas com um propósito em comum. Nós somos membros uns dos outros. Isso significa que nós dependemos uns dos outros. É o que ele vai dizer aqui no versículo 5. Estamos ligados uns aos outros. Existe, né? Uma música antiga, um hino antigo que fala isso. Ele vai dizer, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Isso é igreja. Isso é ser membros uns dos outros. Eu preciso de você. E você pode falar isso para cada membro da igreja. Não existe na igreja aquele irmão que você diz, eu acho que eu não preciso tanto dele não. Ele está mais distante de mim, ou ele não precisa muito de mim, a gente nem tem uma relação tão forte assim. Não. Na igreja, nós somos membros uns dos outros e precisamos uns dos outros. Por quê? Porque nós não temos todos os dons, todos os talentos ou todas as medidas da graça. Eu preciso, por exemplo, dos irmãos que louvam aqui. Se eu vier louvar, vai ser um desastre. Se eu vier tocar, vai ser terrível. Preciso dos irmãos do louvor. Preciso dos irmãos que estão lá na recepção, da simpatia dos irmãos, da hospitalidade, quando recebem aqueles que chegam na igreja. Preciso do cuidado dos irmãos que cuidam das crianças, que vão dar ali a formação
espiritual, bíblica, para que as nossas crianças cresçam conscientes do Evangelho. Preciso dos irmãos que preparam a mesa da comunhão, para que no final do culto a gente possa descer e ter ali um momento de unidade. Eu preciso de cada irmão, eu preciso do corpo de Cristo, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo. Somos membros uns dos outros. E onde fica o orgulho diante dessa verdade? Existe espaço para se orgulhar? Existe necessidade de dependência. E isso gera para nós humildade, essa dependência mútua, de saber que eu não tenho todos os dons, e que os meus dons não são melhores do que os dons de ninguém, porque ele é um dom dentro de em meio a muitos outros. Eu sou um membro em meio a muitos outros, e somos todos um só corpo. Eu não sou melhor do que ninguém. O terceiro antídoto contra o orgulho é um envolvimento alegre e dedicado no serviço. O texto continua dizendo, versículo 6, temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é a profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. E quem exerce misericórdia, com alegria. Ou seja, eu também entendo, ao mesmo tempo que entendo que preciso de todos os irmãos, também entendo que aquilo que Deus me deu não é para mim mesmo, não é para eu guardar para mim. O dom e o talento que Deus deu para você não é para você se exaltar e se gloriar dele. É para servir aos seus irmãos. É para colocar esse talento a serviço de quem está do seu lado. Se Deus te concedeu algo, não é para que você se orgulhe, mas é para servir. É para servir. E aqui eu deixo um alerta, com muito carinho, para aqueles que dizem que não têm dons. Aquelas pessoas que falam, olha, eu não trabalho na igreja porque eu não sei fazer nada, eu não tenho dom nenhum, eu não faço nada bem feito, eu não consigo executar nada bem feito como fulano que faz. Fulano faz coisas bem, eu não. Então, eu fico aqui na minha, eu não me envolvo na igreja. E a gente fala isso, e que até quem escuta, imagina que isso é uma demonstração de humildade, não é verdade? A pessoa dizer, não, eu não tenho muitos talentos, eu não tenho dons, olha que pessoa humilde. Pensa tão pouco de si. Mas, na verdade, irmãos, essa autocomiseração e esse colocar-se para baixo também pode ser uma demonstração de orgulho. Por quê? Porque você ainda continua apegado a si mesmo, apegado ao seu ego. Veja, eu não tenho dom, eu não sei fazer as coisas, eu não faço nada tão bem quanto fulano. Eu, e você continua apegado ao eu e se colocando para baixo, e o teu orgulho ferido está ali gritando com aparência de humildade. O que devemos fazer quando percebemos essa atitude em nós? Nos desprender de nós mesmos e nos colocar à disposição do Senhor. E talvez você diga, pai, eu olho para mim e eu penso que não tenho nenhum talento, nenhum dom, mas eu quero servir aos meus irmãos. Eu quero esquecer um pouco de mim mesmo, abrir mão de mim mesmo e me colocar ao serviço de quem está do meu lado. E então, nós começamos a caminhar em direção à humildade. Então a gente começa a perder, a se desfazer do orgulho que existe em nós. Lembra daquele episódio em que Jesus, naquele mesmo dia em que os discípulos estavam discutindo ali quem seria o maior no reino dos céus, Jesus, ele chega naquela sala, então ele pega uma toalha, uma vasilha, e ele lava os pés dos discípulos. Jesus era o próprio Deus, ele é o próprio Deus encarnado. Jesus era o mestre de todos aqueles que estavam ali. E ele lava os pés, ele serve. E ao servir, Jesus diz, olha, eu sou mestre de vocês. E eu estou servindo. Eu estou fazendo isso para que vocês, discípulos, façam o mesmo. Para que vocês também sirvam. Para que vocês também se coloquem a serviço dos outros. Isso é a humildade cristã, na prática. É servir aos meus irmãos. Isso é, Jesus mostrava ali, ministério, liderança. Isso é a vida
cristã na prática, o serviço abnegado de si mesmo, não só para quem está dentro da igreja, mas também para quem está fora, demonstrando ali o amor de Cristo. E por que isso é um antídoto? Justamente porque ao servir, você doa de si mesmo. Você abre mão do ser servido. Eu não estou preocupado em receber algo, eu estou focado em doar algo. Eu estou focado em fazer algo por alguém, eu estou olhando para o outro, eu não estou olhando para mim. Eu estou olhando para o que Deus espera de mim, eu não estou olhando para mim mesmo, não estou olhando para o meu ego. Eu não estou buscando me afirmar ou qualquer coisa que seja. É claro que é possível você servir e se orgulhar disso. É possível. Quando você serve buscando algo para você. Eu estou servindo na igreja para que as pessoas me vejam servindo e se admirem de mim. Estou servindo na igreja para que as pessoas me parabenizem pelo meu trabalho, por eu ter tocado bem ali na frente, ou por eu estar servindo bem aqui na mesa da comunhão, ou o que quer que seja. Eu estou servindo para me afirmar, talvez, para que eu me sinta uma pessoa útil por estar fazendo alguma coisa. Então é possível servir e se orgulhar, mas o serviço cristão é um serviço abnegado. E como nós alcançamos isso? Como evitar o serviço orgulhoso? Aqui nós chegamos no nosso quarto e o último antídoto, que é uma manifestação contínua de amor sincero. O texto que a gente leu termina dizendo assim, versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. O amor seja sem hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é o fingimento que nasce de uma preocupação excessiva com a sua própria imagem. Eu vou fazer uma coisa que eu não concordo, ou eu vou demonstrar uma motivação que, na verdade, eu não tenho, para que as pessoas me vejam fazendo algo bom e se admirem de mim. Percebe? A hipocrisia, ela não existe quando ninguém está olhando. Quando ninguém está olhando, não precisa de máscaras. Mas quando você está na frente dos demais, ali é que a hipocrisia acontece. A hipocrisia também é um desses pecados chocados debaixo da galinha do orgulho. O orgulho leva ao serviço hipócrita, à atitude hipócrita, a essa preocupação excessiva com a sua própria imagem. É mais um ovo chocado pelo orgulho. E Paulo vai dizer, em vez disso, de amar de maneira hipócrita, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Ou seja, que no seu coração o bem exista, que não seja só uma coisa de aparência, mas que esteja aí dentro. Odiar o mal e apegar-se ao bem. E então ele reforça no versículo 10, o último da nossa pregação de hoje. Amem uns aos outros com amor fraternal e quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Paulo vai falar lá em Colossenses 3,14 que o amor, ele une perfeitamente todas as coisas. Ele é o vínculo perfeito. E nós precisamos desse amor, porque é ele quem nivela o nosso serviço. O amor, amar, é se doar ao outro de maneira sincera. Versículo 10, na segunda parte, ele vai dizer, quanto à honra, deem preferência aos outros. Isso é amar. Isso é amar. A gente tem aquele ditado que diz assim, farinha pouca, como continua? Meu pirão primeiro, eu na frente. Às vezes algumas pessoas falam até com um tom de sabedoria. Não, quando o avião cai, você tem que botar a máscara em você primeiro, para depois ajudar os outros. Então, se prioriza. Você em primeiro lugar. Acontece, irmãos, que a gente não está no avião caindo. A vida cristã não é isso. Não é assim. O que é a vida cristã? É o que diz no versículo 10. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Eu prefiro que o meu irmão seja honrado do que eu seja honrado. Eu prefiro o bem do meu irmão, ou para o meu irmão, do que o bem para mim mesmo. Eu coloco o meu irmão como prioridade. Eu me desprendo de mim mesmo. Eu me desfaço da necessidade de ser honrado pelos outros, para que eu possa honrar os demais. Para que eu possa buscar o bem
de quem está do meu lado. Ou seja, amar é manifestar essa humildade. É colocar a humildade em prática. É desapegar de si mesmo. E isso é humildade. Percebe? Humildade não é você pensar pouco de si. Eu sou um nada, eu sou incapaz, eu me acho um zero à esquerda, olha como eu sou humilde. Não. Amar é você esquecer de si mesmo um pouco e deixar de lado essa necessidade de ser exaltado e de ser visto pelos outros e de ser elogiado pelos outros. Eu não me importo com os elogios, eu não almejo glórias para mim mesmo, eu esqueço essas coisas. E eu me dedico a quê, então? A viver para Deus e a viver pelo meu próximo, por quem está do meu lado. Como que a gente alcança isso, irmãos? Que é tão difícil. Nós só conseguimos viver isso se nós estivermos em Cristo. Então, falamos aqui de 4 antídotos contra o orgulho. Existiria alguma cura para o orgulho? A cura para o orgulho é Cristo. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não mire, então, na humildade, se você quer ser humilde. Mire no amor que você expressa por meio de Jesus Cristo, por estar em Jesus Cristo. Veja, Jesus é aquele que manifestou a humildade e o amor de maneira perfeita. Eu quero ler um texto ainda com você, lá em Filipenses. Eu peço que você abra esse texto comigo, porque é um texto importante para o nosso tema. E aqui a gente conclui. Filipenses 2, um texto muito conhecido, nos versículos 3 e vamos ler até o 8. Diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Paulo está falando aqui de humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo, ou prioridade em relação a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Como que a gente consegue fazer isso? Como isso é possível? Ele continua dizendo: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. Que aquele que se humilhar será exaltado, o que se exalta será humilhado. Ninguém se humilhou como Cristo. Ninguém foi tão humilde como Cristo. Veja, ele é Deus. E o texto diz que ele não considerou o ser Deus algo a ser retido, a se apegar a todo custo. Ele não considerou os direitos como Deus. Ele deixa, então, a sua glória celestial e se faz como um de nós. Assume carne humana. Ele poderia ter dito que eu aqui, adorado entre anjos e querubins, eu, Senhor do universo, vou me tornar um ser humano. Mas Jesus manifesta esse amor verdadeiro, essa humildade perfeita ao se tornar homem, ao se fazer como um de nós. Ele se humilhou, ele veio ao mundo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E Paulo diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. Veja, nós nunca vamos conseguir nos humilhar como ele, porque não estamos, longe de nós, estarmos na mesma posição que ele. Mas devemos olhar para Cristo. E devemos buscar a Cristo, até o ponto de Cristo ser formado em nós. E conforme Cristo é formado em nós, então nós podemos amar verdadeiramente. Então nós podemos ser humildes verdadeiramente. Então nós podemos abrir mão do nosso orgulho, porque a nossa vida se torna uma vida vivida para Ele. Se torna uma manifestação do amor de Cristo. C.S. Lewis, em outro livro, tem uma frase que diz: nós somos como espelhos, cujo brilho, se é que somos claros, se é que não estamos quebrados, é totalmente proveniente do sol que brilha sobre nós. O nosso ministério é um ministério de refletir, é um ministério de mostrar Cristo
ao mundo e de viver o amor de Cristo diante dos outros, diante do mundo. Esse sol que brilhou sobre nós, esse Cristo que nos alcança, ele nos transforma, ele nos desfaz do nosso apego ao ego e do nosso orgulho, ele nos torna humildes de fato, ele nos faz amar de fato, conforme Cristo é formado em nós. O orgulho é vencido em nós. Conforme Cristo é formado em nós, então nós amamos de verdade. Se aquele que não se apegou a si mesmo, ao ser como Deus, estiver em você, esse amor e essa humildade, então poderá fluir de você. Então você poderá amar como Ele, se doar como Ele, se desapegar de si como Ele. O orgulho é um câncer no coração de todo ser humano. E só existe uma cura. E essa cura é Cristo Jesus. Então, irmãos, que Cristo viva em você. Se você não está com Cristo, se você não busca Cristo, não vive para Cristo, volte-se para Ele. Busque esse mestre bondoso que, sendo Deus, não se orgulhou, não buscou glórias e exaltações para si, mas se humilhou por amor a você. Busque a Ele, renda-se a Ele e deixe que Ele transforme o seu coração. Deixe que Ele quebre o seu apego a si mesmo e faça de você uma pessoa que ama, uma pessoa que é humilde de fato, uma pessoa que aponta para Ele e que vive para os seus irmãos. Que Cristo vive em você, que você esteja em Cristo. E eu termino, então, essa pregação sobre o orgulho, desejando que você brilhe. Mas que você não brilhe o seu brilho, que você brilhe ao refletir o brilho de Cristo. Que você brilhe porque Ele brilha sobre você e a luz de Cristo em você se manifesta ao mundo. Que você não viva para si mesmo, que você não viva apegado a si mesmo, que a sua vida seja vivida para Cristo, seja vivida por Cristo e seja vivida em manifestação do amor de Cristo, para que Ele cresça e para que nós diminuamos. Amém, irmãos? Feche seus olhos, quero te convidar a orar nessa noite, vamos orar a esse respeito. Ó Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela obra gloriosa de Cristo Jesus, que, sendo Deus, se fez homem, se humilhou, tornando-se obediente. Ó Pai, como nós estamos distantes dessa demonstração perfeita de amor, de serviço, de humildade. Como nós olhamos para nós mesmos, para o nosso coração, e vemos o tanto que precisamos mudar, o tanto que ainda somos tentados pelo orgulho que nos faz querer ser mais do que os outros, que nos faz querer ser superiores, ou que nos faz sensíveis a ponto de nos ferir quando alguém, por algum motivo, nos menospreza, nos inferioriza. Ó Deus, nós queremos ser transformados por Ti. Nós queremos ser moldados por Ti ao passo que estivermos em Cristo. Então nós pedimos, Senhor, forme Cristo em nós. Faça, ó Pai, com que o amor de Cristo esteja em nós e flua através de nós. Nós queremos refletir Cristo. Nós queremos viver para Cristo e manifestar esse serviço sincero, sem hipocrisia, que houve em Cristo Jesus. Transforma-nos, Senhor, nós pedimos. Não queremos nos amoldar aos padrões desse mundo. Queremos que o Senhor nos transforme e faça renovar a nossa mente. Opere essa graça em nossos corações e perdoa-nos. Perdoa-nos por cada manifestação de orgulho que existe em nós, mesmo aquelas que nós não percebemos ou não nomeamos dessa maneira. Perdoa-nos. Torna-nos, Pai, humildes. Faz-nos amar como o Senhor nos ama. Em nome de Jesus que te oramos. Amém. Amém.